Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. É neste programa que você escuta histórias da Bíblia, mensagens cristãs e músicas que tocam o seu coração. Também compartilho aqui algumas experiências pessoais para edificar a sua fé. Hoje quero falar sobre a arte de engolir sapos. Engolir o sapo é uma expressão engraçada que não é muito usada hoje em dia. Existem várias definições para ela, todas muito parecidas. No dicionário informal.com.br, engolir sapo significa ter que aguentar um monte de desavenças, escutar barbaridades, xingatórios, palavras feias e ficar quieto sem revidar. Outras definições parecidas são aceitar situações que você não concorda para não criar problemas, ficar calado ao invés de responder à altura, preferir se conter para não alimentar a discussão ou gerar discórdia, levar desaforos para casa sem retrucar, abaixar a cabeça e ir embora. Todas estas são boas definições e têm uma coisa em comum: engolir um desaforo. Ou, para ser mais claro, engolir o seu orgulho quando você acha que foi desrespeitado ou que não foi tratado da maneira que merecia. Eu, pessoalmente, acredito que ser cristão é praticar a arte de engolir sapos. Jesus nos ensinou a agir dessa maneira. É o que diz em 1 de Pedro 2, 21 e 23. Para isso nós fomos chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos. Quando foi insultado, não respondeu, e quando sofreu, não ameaçou. Antes se entregou àquele que julga justamente, que é Deus. Ninguém engoliu mais sapos do que Jesus, e Ele é Deus. Primeiro se submeteu ao corpo humano, que para nós que nascemos nesse corpo já é uma dureza. Imagina para ele que desceu do céu, abandonou sua forma divina para viver aqui. Depois se submeteu aos seus pais, aos familiares, aos trabalhos e às dores físicas. O Criador se submeteu à sua criação, passou por tudo que nós passamos, como diz em Hebreus 4:15. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque como nós, foi tentado em tudo e sem pecado. Depois Jesus ainda se submeteu à traição, ao deboche, às chicotadas, à prisão, à rejeição do seu próprio povo, que o trocou por um ladrão assassino. Em João 1,11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E finalmente Jesus se submeteu à morte e ao inferno, tudo isso por nós, para nos livrar das prisões espirituais, e Ele espera que nós sigamos os seus passos. Só que é muito mais fácil ser um cristão do Antigo Testamento e praticar o que manda a antiga lei de Moisés. Em Êxodo 21, 23 a 25 diz: Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso era o que a lei ensinava. Se alguém te deu um tapão na cara, você tem o direito de ir lá e retribuir o mesmo na cara dele. Mas o verdadeiro cristão, que é o cristão do Novo Testamento, o seguidor de Jesus, tem que praticar o Lucas 6, 27 a 35. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Só essa de amar os vossos inimigos já dói. Fazer bem a quem me aborrece é dureza. Orar por quem me calunia? Eu quero ir lá e falar umas verdades para a pessoa que está falando mal de mim. E continua: ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica.
Quer dizer que se me der um tapão, eu não posso dar outro. Se me roubar o celular, eu tenho que ir atrás do ladrão e falar: peraí, toma aqui o carregador e o fone também. Gente, isso é muito difícil. E Jesus continua: dá a qualquer que te pedir, e quem tomar o que é teu, não peça de volta. Como querem que os homens vos façam, fazei também a eles. Se vocês amarem o que os amam, que recompensa terão? Até os maus fazem isso. Se fizerem bem aos que fazem bem a vocês, que recompensa terão? Se emprestarem àqueles de quem esperam receber de volta, qual a sua recompensa? Ao contrário, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem nada esperar de volta. Então será grande a sua recompensa. E assim serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bom até para os maus e ingratos. Essa é que é a verdadeira arte de engolir o sapo, o resto é bobagem. No final do versículo 35, que eu acabei de ler, diz que Deus é bom até para os maus e ingratos. Deus é bom até para os maus e ingratos. Gente, esse Deus que é bom para os maus e ingratos é o mesmo Deus lá de Hebreus 12, 29, que diz: o nosso Deus é um fogo consumidor. Quer dizer que ele já poderia ter queimado toda a terra e acabado com toda essa bagunça. Mas ele é paciente e amoroso. Foi isso que Deus falou através do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 33, 11. Eu, o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do homem mau, mas desejo que ele se converta do seu mau caminho e viva. Então, o que Deus está fazendo cada dia? Está engolindo a arrogância do ser humano por amor à sua criação. Ele ama o homem e por isso está engolindo o maior sapo da história. E nós deveríamos tentar fazer o mesmo. Mas por que é tão difícil para nós? Por causa do nosso orgulho. É muito bacana fazer boas obras, ajudar os necessitados e consolar os de coração partido. Tudo isso nos faz sentir pessoas melhores e alimenta o nosso ego. Veja como eu sou bom, eu ajudo os pobres. Mas engolir um sapo grandão é outro assunto. É preciso muita humildade, aquele tipo de humildade que vem de Deus. Quando você dá de cara com uma pessoa arrogante, chata e difícil de lidar, tudo muda. A vontade é de amarrar a pessoa numa cadeira, tapar a boca dela com silver tape e falar um monte de verdades que ela precisa ouvir. Só que isso não adianta nada e não vai funcionar. Não vai mudar o coração dela. A pessoa vai ficar com raiva de você. Vou contar uma experiência pessoal. Uma vez tive um aluno que era um sujeito muito difícil de lidar. Eu tinha que me relacionar bem com ele, mas ele era um mala, um cara muito chato. Aquele tipo desconfiado, arrogante, frio, seco e duro, que te trata como se você estivesse tentando enganá-lo o tempo todo. E aquilo me incomodava muito. Acabei perguntando para Jesus como é que eu tinha que lidar com aquela situação. E sabe o que o Senhor me falou? Para minha surpresa, ele me disse que aquele sujeito era uma pessoa boa e que tinha um bom coração, mas precisava de amor. Jesus me disse que ele não confiava nas pessoas e tinha aquela fachada dura e arrogante para se proteger, e que eu tinha que dar amor para o cara. Isso foi muito difícil de engolir. Eu queria era socar aquele sujeito, expulsar ele da escola, mas resolvi obedecer. Resolvi engolir o sapo e tratar o cara de uma maneira diferente porque Jesus me pediu. Aí no dia seguinte eu já mudei de atitude com ele e comecei a tratá-lo como se fosse o meu melhor amigo. O cumprimentei com um abraço e um sorriso. E aconteceu uma coisa incrível. Em pouco tempo esse cara virou outra pessoa. Ele se transformou no cara mais bacana da escola, mudou completamente. E aquilo me surpreendeu demais, porque eu não estava com a menor vontade de dar amor para ele.
e nem acreditava que ele poderia mudar do jeito que mudou. Mas a vida dele foi transformada porque alguém resolveu tratar ele com amor, apesar da maneira dura que ele se apresentava. E o amor que eu demonstrei quebrou toda aquela dureza e transformou ele numa outra pessoa. E eu realmente comprovei o poder que tem uma atitude humilde e amorosa. Então, ainda que seja muito difícil para nós a cada momento e em cada situação engolir um sapo, essa é a coisa certa a fazer. Mesmo que não dê o resultado que deu comigo, ainda assim é a coisa certa e a coisa humilde que temos que fazer. E isso tem que ser feito também na sua casa, com cada pessoa da família, com o filho chato, o irmão chato, pai, mãe, tio, avô, cunhado, sobrinho, sogra, com seus amigos e conhecidos chatos, com funcionários insuportáveis no trabalho, pessoas que você encontra no seu dia a dia e até com os irmãos de fé que são muito chatos. Porque os cristãos, que são nossos irmãos na fé, deveriam facilitar a nossa vida mais do que os outros, porque eles também têm a mesma obrigação. Mas nós sabemos que na vida real é diferente, e muitos cristãos adoram se impor sobre os outros e acabam se tornando as pessoas mais chatas do planeta. Uma vez o apóstolo Paulo criticou os irmãos de Corinto porque um estava processando o outro na justiça por uma questão qualquer. Ele falou assim lá em 1 Coríntios 6, de 6 a 8. Um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso perante não cristãos. Já é uma falta enorme entre vós terem discussão uns contra os outros. Por que não sofrem a injustiça? Por que não sofrem o dano? Mas vocês mesmos estão fazendo a injustiça e causando o dano aos próprios irmãos. A verdade é que se nós tivéssemos fé verdadeira em Deus, de que Ele conhece o nosso coração, que Ele julga a nossa questão com justiça, então iríamos tentar fazer o bem para todas as pessoas, independente da crença da pessoa, de quem ela é. Se eu faço o que é certo e a outra pessoa age com má fé, mesmo que ela me prejudique e saia por cima na situação, Deus conhece o coração de cada um e julga cada um da maneira certa. E como diz o ditado popular, o mundo dá voltas. E Deus vai se certificar de me colocar onde Ele quer que eu esteja lá na frente. Ainda que por um momento eu possa ser prejudicado, Ele não vai se esquecer de mim, nem do meu esforço para ter a atitude certa. Deus não tem memória curta e Ele não é um juiz corrupto. Mas Ele também não tem pressa e quer que eu aprenda a confiar nele, quer que eu aprenda a humildade e engula os sapos do dia a dia. Tentar ser humilde é uma viagem do orgulho. Fazer coisas que parecem humildes e que te dão uma sensação de bondade só fazem bem para o seu ego. Mas ter uma atitude humilde quando seu orgulho é ameaçado, isso é o que te ensina a verdadeira humildade, engolir um sapo quando você quer revidar. Eu sei que Deus espera que eu faça isto para Ele, para aprender a ser mais como Ele é. Eu sei que Ele também espera que eu faça pelas pessoas, no caso, as chatas e insuportáveis, porque elas precisam de amor e compreensão. E Deus sabe que isso também é bom para mim, engolir o orgulho e agir com humildade. Porque eu também sou um chato e insuportável para as outras pessoas. E eu é que vou ser beneficiado se aprender a agir assim. Vou manter o meu orgulho na coleira e aprender humildade. E também vou aprender a ser mais como Jesus e menos como o Concécio. Leva embora essas coisas que atrasam minha vida. Me ajuda a entender, me ensina a amar você, me ajude a ser mais
mais. Eu quero ser mais como Jesus. Preciso ser mais como você. Sem orgulho ou vaidade, quero viver em simplicidade. Me ajude a queimar as pontes e ver o que não vi antes. Senhor, me ajude a ser mais. Eu quero ser mais como Jesus. Preciso ser mais como você. Ser mais como você. Leve a dor desse vazio, me livre das coisas de um mundo tão frio. Na minha solidão, me guia pela mão e me ensine a ser mais. Eu quero ser mais como Jesus. Preciso ser mais como você. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. É aqui que você vai aprender a ser menos como você é e mais como Jesus gostaria que você fosse. O cristão não é uma pessoa melhor que as outras no mundo. Ele é apenas uma versão melhor de si mesmo cada dia. E isso se deixar Deus transformá-lo e moldá-lo. E se ele tiver as atitudes certas, pode incentivar outras pessoas a se transformarem também. Mesmo que você não veja transformações nas pessoas que você trata bem sem ter vontade, tenha certeza que você está fazendo a coisa certa e obedecendo ao que Jesus te ensinou. E ele vai te recompensar por isso. Se não for aqui,
vai ser depois, lá no céu. Porque também pode acontecer de algumas vezes ser apenas uma questão de ponto de vista. Você não suporta uma determinada pessoa, mas ela nem se dá conta disso e acha que a coisa mais normal é ser como ela é. Ela não sabe que está te ferindo, magoando ou ofendendo. Por isso, a humildade é sempre a atitude certa. Muitas vezes julgamos os outros pelos nossos parâmetros e só Deus conhece todos os lados da história e tudo o que está envolvido. Então, se você engole um sapo, confia em Deus e entrega a Ele a questão, com certeza Ele vai abençoar a sua atitude e julgar o caso do ponto de vista dele, que está sempre certo. E Deus não vai esquecer que você se submeteu enquanto o outro queria se impor. Lembre-se de Tiago 4,17. Deus resiste aos orgulhosos, mas abençoa os humildes. E o humilde não é o cara pobre. Eu já vi muito pobre arrogante. A humildade está no coração da pessoa e na atitude dela, não na carteira. Então, Deus quer que você aprenda a engolir sapos, engolir seu orgulho e a confiar nele para cada questão. E isso faz parte do seu treinamento aqui na Terra. Como eu sempre digo, a nossa vida não é aqui. O que vivemos hoje nesse mundo é a preparação para a vida que vamos viver depois na eternidade. E você vai viver a sua vida eterna da maneira que se preparou aqui. Tudo que você conseguiu aprender vai fazer de você a pessoa que vai ser na eternidade. Tudo vai ser usado depois. Ou então você vai ter que ficar frequentando aulas de recuperação lá no céu, Deus sabe por quanto tempo, para aprender tudo o que tinha que ter aprendido aqui. Tudo que você abrir mão aqui na terra vai ser restituído a você no céu, e você vai ser recompensado. Jesus falou isso para o jovem rico em Mateus 19:21. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas eu não estou falando de dinheiro, porque para muitas pessoas o dinheiro não dói tanto. Estou falando onde dói mais, no seu orgulho. Porque, na verdade, muitas vezes preferimos perder dinheiro do que ser humilhados. Preferimos ter o prejuízo financeiro do que engolir um sapo. E isso é muito fácil de comprovar numa briga de trânsito. Mas esse ser humano que se impõe e coloca o orgulho acima de tudo, não é o que Jesus espera que você seja. Ele quer que você seja outra pessoa, que abaixa a cabeça, sofre a humilhação, escuta o desaforo sem reagir, engole seco e segue adiante. É preciso muito mais força, autocontrole, domínio próprio e fé em Deus para assumir uma postura humilde do que para gritar, humilhar e se impor. O rei Salomão escreveu em Provérbios 16:32: melhor é o paciente do que o corajoso, e o que controla o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. O orgulho e a arrogância não deveriam fazer parte da personalidade de um cristão, porque se ele é um seguidor de Cristo, deveria tentar imitar as suas atitudes. E Jesus nunca foi orgulhoso nem arrogante. Mesmo podendo ser, ele não foi. Como já tinha escrito o profeta lá em Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Engolir o sapo é aceitar a situação que veio na sua vida como algo que Deus permitiu para te ensinar alguma lição. Ah, mas que lição eu vou aprender com essa pessoa chata que me irrita todo dia? Na verdade, não é a pessoa chata que vai te ensinar alguma coisa, mas é a sua vontade de agradar a Deus e o seu esforço em fazer a coisa certa, tendo uma atitude humilde. Isso é o que vai te moldar. Quando você deixa de fazer a sua vontade e faz o que Deus espera de você, então o seu orgulho perde a força e o seu coração fica mais maleável para ser moldado da maneira que Deus quer. Esta é a verdadeira grandeza do cristão,
submeter a sua vontade à de Deus. Mas não é fácil. Ter paciência com as pessoas chatas e arrogantes não é fácil. Aceitar humilhação e desaforo também não é fácil. Ajudar pessoas ingratas, muito menos. Mas se você não quer ser um cristão medíocre, então precisa fazer essas coisas. Não pelas pessoas, mas por Deus. Porque se for considerar as pessoas, o seu julgamento pode comprometer a sua dedicação. Mas se considerar a grandeza de Deus, a bondade dele e o tanto que ele te ama e te perdoa, então fica mais fácil agir com humildade. Por exemplo, eu sei que não sou nenhum santo, sei que cometo erros terríveis, pecados e não me comporto da maneira certa muitas vezes, mas isso só me faz amar mais a Deus, porque Ele conhece meu coração, sabe de todos os meus pensamentos, bons e ruins, e ainda assim me ama e me perdoa, me trata com carinho, tem paciência comigo e até consegue me usar para dar a sua mensagem. Então eu tenho que tentar agradar a Deus sempre que posso. Quando eu erro, Ele entende, e quando faço certo, Ele se alegra, porque sabe que eu estou me esforçando para fazer o que Ele quer. Eu vou ler aqui alguns versículos muito bons sobre a arte de engolir sapos. Anote aí, Filipenses 2, 3 a 8. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmos. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só, aqui diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, não nós superiores aos outros, porque Jesus, mesmo sendo Deus, muito superior a nós, assumiu a forma humana, viveu como um de nós e se humilhou até a morte. Romanos 12:10 diz: amem e honrem uns aos outros, sujeitando-se como servos, cada um considerando o outro mais importante que si mesmo. Mais uma vez, a orientação de considerar os outros mais importantes que nós. 1 de Pedro 5:5. Vistam-se de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E aqui vai a dica: Deus gosta de quem tem atitude humilde, não do orgulhoso e arrogante. Só que hoje em dia as pessoas estão muito sensíveis, e pessoas sensíveis são pessoas muito orgulhosas, que não aguentam ser contrariadas, não suportam ser corrigidas, não aceitam estar erradas e não toleram nada que abale o seu ego. Essa sensibilidade toda é só uma máscara daquela falsa simplicidade, que tenta esconder o orgulho porque não consegue controlá-lo. Qualquer arranhão na capa da sensibilidade, o orgulho podre vaza e causa uma crise descontrolada. Essa pessoa sempre quer se impor, sempre quer fazer a sua vontade. Por isso fica irritada facilmente com qualquer um que atrapalhe, que contrarie a sua vontade. E até com aqueles que não agem tão rapidamente quanto ela quer. Se o caixa do supermercado for uma pessoa mais devagar, ela já fica irritada. Não quer nem saber se o dia da pessoa está sendo difícil, ou se ela está enfrentando problemas graves de saúde ou de família. Quer é ser bem atendida e rápido. Mas o que Deus espera de você é o contrário. Ele quer que você aprenda humildade, compaixão, amor e carinho pelos outros, não por si mesmo. E quer que você demonstre em todas as situações do seu dia. Ele quer que você aprenda a engolir o sapo. Aprenda a ter calma. Quando eu era menino, eu quero te contar, eu era temperamental, não podia me controlar. Se alguém dizia algo que eu não quisesse ouvir, meu coração como um trovão me deixava a ponto de explodir.
Aí eu me lembrava do que mamãe dizia: te acalma, esfria, não vai dizer besteira e arruinar teu dia. Não fique nervoso, cabeça quente é muito perigoso. Gentileza não é fraqueza, é necessário força de corpo e alma. Respira fundo e conta até 10 e te acalma. Um dia eu estava brincando e um dos meus amigos chegou. Eu sei que foi um acidente, mas num dos meus brinquedos pisou. Meu coração então batia, a raiva em mim subia. Quando eu estava para explodir, eu me lembrei do que mamãe dizia. Ela dizia: te acalma, esfria, não vai dizer besteira e arruinar teu dia. Não fique nervoso, cabeça quente é muito perigoso. Gentileza não é fraqueza, é necessário força de corpo e alma. Respira fundo e conta até 10 e te acalma. Legal! Te acalma, amigo. Ah, bem melhor. Ah, não vai ser muito fácil, você vai ter que se esforçar, tentando ser gentil quando a sua tendência é estourar. Mas se você controlar seu fogo com uma ducha fria de amor, amigos, para aí compreenderá porque mamãe pra mim assim falou. Ela sempre pra mim dizia: te acalma, esfria, não vai dizer besteira e arruinar teu dia. Não fique nervoso, cabeça quente é muito perigoso. Gentileza não é fraqueza, é necessário força de corpo e alma. Respira fundo e conta até 10 e te acalma. Respira mais ainda e conta até 1000, mas te acalma. Te acalma, pega leve, não fique nervoso. Não fique nervoso, te acalma. Não fique nervoso, te acalma. Você não vai se arrepender. Você está escutando Deus Sem Igreja, aquele programa bacana que te ajuda a ter mais fé em Deus e mais confiança no amor dele por você. Se quiser mandar uma mensagem, anote o número do WhatsApp, 319-9690-3688. 319-9690-3688. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre engolir o sapo, que é o que Deus espera de cada um dos seus filhos. Ele quer que você tenha sempre uma atitude humilde quando enfrentar aquelas situações difíceis da vida, quando seu orgulho for ferido e você ficar incomodado. Porque a verdade é que o seu orgulho trava uma batalha cada dia para te manter afastado de Deus. Ele quer que você seja o dono da sua vida e não quer que você se submeta a ninguém, nem mesmo a Deus. Você é o Deus da sua vida. Você manda nela e faz o que quer. E enquanto agir assim, enquanto não se submeter a Deus e não abrir mão do seu orgulho, Deus fica restrito ao que pode fazer para te ajudar. O que engrandece uma pessoa é Deus nela. E se você está cheio de si mesmo, não tem espaço nenhum para Ele aí dentro. E assim você vai ser apenas aquela pessoa pequena que se acha grande. Mas Deus quer habitar em você, Ele quer te encher com o seu espírito, quer que você transborde com o amor dele, o seu poder e a sua presença. Só que para fazer isso, Ele tem que te esvaziar. E a única maneira de esvaziar o seu ego é permitindo que você seja humilhado, até você perceber que precisa mais de Deus do que de si mesmo. E esse processo é muito doloroso, porque fere o seu orgulho. E a maioria das pessoas prefere preservar o orgulho do que o seu relacionamento com Deus. Mas os verdadeiros cristãos se submetem e sacrificam o seu orgulho, e Deus cresce dentro deles. Eles ficam cheios do poder dele. Mas o processo nunca termina, porque o orgulho sempre quer assumir o controle de volta.
Então, mais tarde, Deus vai permitir outras coisas para te manter humilde e para você se lembrar que toda a grandeza que tem agora vem de Deus e não de si mesmo. E enquanto você escolher engolir os sapos e se submeter à vontade de Deus ao invés do seu orgulho, tudo fica sob controle. Você passa pelos momentos ruins, pelas dificuldades, tristezas, humilhações, decepções e sai do outro lado mais forte, mais confiante. Confiante em Deus e não em si mesmo. E sai com muito mais fé nele e mais consciente da presença de Deus na sua vida. Ele deixa de ser um personagem da história e você sente o poder dele dentro de si. Para ser grande com Deus, você tem que aprender a ser pequeno para si mesmo e para o mundo. Lembra lá do Evangelho de Lucas, quando os discípulos discutiam quem seria o maior no reino de Deus? Lucas 9, 46 a 48. Jesus colocou uma criança ao seu lado e disse: "Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem de vocês for o menor, este será o maior." Mais uma vez, Jesus usou a simplicidade, fragilidade e humildade de uma criança para representar quem é grande. E para confirmar, ele diz que quem for o menor, este será o maior. Isso aconteceu também lá em Marcos 10, 35 a 43, quando Tiago e João vieram pedir a Jesus que pudessem se sentar à direita e à esquerda dele no céu. Mas Jesus respondeu: "Quem de vocês quiser ser o maior, que fique servindo, e quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos." Poucos cristãos buscam a humildade, a maioria quer ter a aparência de humildade, mas preservar o orgulho a todo custo. E tentar ser humilde é uma técnica para proteger o seu orgulho. Você fica fazendo coisas para mostrar que é humilde só para se proteger de ser humilhado. Mas se aparece uma situação que fere o seu orgulho, você se revolta e reage. E quando um cristão se ofende facilmente, isto mostra que ele é fraco espiritualmente. A humildade que ele aparentava ter não era verdadeira, porque não aguenta a prova do orgulho. Por isso, engolir o sapo é uma arte que todo cristão precisa aprender, porque ela fere o seu orgulho. E é só o orgulho que fica ferido, a humildade nem se importa. A pessoa que é orgulhosa se acha grande demais para ter que aguentar uma crítica. Ela é rápida para condenar os outros, para apontar os erros, as fraquezas e os problemas, mas não consegue enxergar nada de errado em si mesma. Ela nunca assume a culpa por um erro e não reconhece que errou. Fica sempre tentando apontar um culpado ou conseguir uma desculpa para se livrar da humilhação de ter errado. E por isso ela nunca aprende com seus erros, permanece um eterno bebê espiritual, não amadurece. Não tem capacidade de entender o processo de aprendizagem através do erro, só enxerga sua falta exposta e o seu orgulho ferido. Aí fica revoltada com a possibilidade de ser humilhada. Ela não entende que assumir um erro é uma demonstração de força e não de fraqueza. É sempre melhor tentar e falhar do que ficar sentado fazendo nada até o final. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. O povo de Deus bravamente dá vida, pelo que causa transformação.
atrás do arco-íris descobrirão que suas vidas não foram dadas em vão. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar ainda que em vão que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias tristes em casa me esconder. Prefiro ser feliz embora louco do que em conformidade viver. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar ainda que em vão que sentar-se fazendo nada até o final. Vai tentar transformar o mal em bem, o que a maioria nunca quis tentar. Levante-se e lute com fé, porque andar se no espírito pode voar. É melhor tentar e falhar e preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar ainda que em vão que sentar-se fazendo nada até o final. O impossível você não conhece se você anda por fé e não por vista. Siga por fé e ninguém vai te deter, mas se cair, levante, não desista. Assim é melhor tentar que falhar, e por certo ganharemos se tentamos. No mar da vida saímos a navegar, e com a ajuda de Deus vamos ganhar. Meu nome é Concécio e esse é o programa Deus Sem Igreja. Aqui você escuta canções inspiradas, histórias da Bíblia e mensagens que fortalecem a sua fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Se está gostando do programa e quer mandar uma mensagem, anote o número do WhatsApp, 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Hoje estou falando sobre a arte de engolir sapos, que é sempre uma coisa muito difícil de fazer, porque engolir um sapo significa receber um desaforo sem retrucar, ser humilhado e não humilhar de volta, ficar calado quando a outra pessoa está exaltada gritando, ter que ouvir palavrões e xingamentos sem retribuir, abaixar a cabeça para evitar uma discussão. Todas estas e muitas outras situações semelhantes vão dar uma boa cutucada no seu orgulho. E se você for uma pessoa sensível que acha que merece ser tratada melhor, então não vai aguentar o tranco e não vai conseguir engolir o sapo. Ele vai ficar entalado na sua garganta e você vai acabar vomitando junto com o seu orgulho fedorento. Foi por isso que Jesus disse lá em Mateus 11:29, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Para não ficar engasgado com o seu orgulho, você precisa aprender a ser manso e humilde, o que é bem diferente do que ensinava a lei de Moisés, os 10 mandamentos e mais os outros 603. A lei falava, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus ensinou, se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. Só por aí já dá para ver que a vida de um cristão não é um mar de rosas. Seguir a lei era bem mais fácil. Eu podia entregar minhas ofertas, fingir de bonzinho, e se alguém me irritasse, eu podia irritar de volta. Não precisava nem amar o próximo, era só não incomodar o próximo.
Se ele estivesse passando dificuldades, o problema era dele. Eu podia até debochar dele falando que era um castigo de Deus por causa de algum pecado. Acho que foi por isso que os religiosos da época de Jesus não gostaram da mensagem dele. Eles já tinham tudo bem definido, todas as cerimônias, os sacrifícios necessários, as ofertas, os castigos para cada pecado. Era um bom sistema de trocas e eles não precisavam nem de Deus. Já estava tudo definido na lei e andava no automático. Era só fazer as orações em voz alta para todos saberem que você está orando. Se fosse fazer um jejum, tinha que ficar com cara de quem está passando fome, porque aí todos iam reconhecer e te elogiar. Quando fosse dar uma esmola, era só tirar uma foto e colocar nas redes sociais. Tudo feito para alimentar seu orgulho e te deixar com aquela aparência de santo iluminado. Mas isso só vale para o mundo e para as pessoas do mundo, porque para Deus nada disso tem valor nenhum. Tem uma história que explica muito bem essa questão. Está lá em 1 Samuel 16. Foi quando Deus mandou o profeta Samuel ungir um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Quando Samuel chegou lá na casa do Jessé e viu o filho mais velho, Eliabe, um sujeito alto e de boa aparência, já foi logo pensando: este é certamente o ungido do Senhor. Mas aí Deus falou com ele assim: não atente para sua aparência nem para sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E esse conceito é totalmente esquecido pelos cristãos. Tudo bem, as pessoas do mundo que não reconhecem Jesus pensarem assim, mas qualquer cristãozinho de boteco deveria saber disso. E mais ainda, deveria aplicar isso na sua vida. Porque se Deus olha para o que está no coração, por que você ainda fica tentando enganá-lo? Porque acha que ele não sabe de tudo o que você pensa. Salomão escreveu lá no Provérbios 15:11: o inferno e a morte estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Precisa mais do que isso? Não tem nada que você possa esconder de Deus. Então, para que perder tempo tentando fingir de bonzinho? Ele sabe quem você é. Lá no Evangelho de João, quando ele estava contando a história de Jesus, escreveu assim, João 2, 24, 25. Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava que alguém lhe falasse a respeito do homem, pois sabia o que havia no homem. Jesus sabe o que tem no seu coração. Se você finge que é santo, ele sabe que você está fingindo. Se você é uma pessoa orgulhosa, arrogante, que se acha melhor que os outros, ele sente o cheiro da sua autojustiça fedorenta. É isso que diz Isaías 64, 6. Então nunca pense que você está enganando Deus. Você aí que parou na sua quinta-feira para escutar esse programa, muito obrigado. Se você não é um cristão, não tem problema. Deus conhece o seu coração e sabe se você quer se aproximar dele ou não. E se você quiser, é só reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que morreu por você na cruz. Aí você precisa pedir para Jesus entrar no seu coração, perdoar os seus pecados e transformar a sua vida com o Espírito Santo. Faça isso falando em voz alta. Não precisa gritar, voz normal, com as suas palavras, para elas ficarem registradas no céu. E acabou, você está salvo. Ah, mas não é simples assim. Ele também precisa abandonar o pecado e se santificar. Deixa eu explicar rapidinho. Se você quer Deus na sua vida, abra o seu coração e receba Jesus. Depois quem vai te mudar é Ele. Toda pessoa que aceita Jesus, Ele tenta transformar numa nova pessoa. Se você permitir, cada dia, passo a passo, Ele vai te mudando e vai fazendo de você uma pessoa melhor. Não melhor para o mundo,
mas uma versão melhor de você para Ele. Porque você vai viver no céu com Ele para a eternidade. E se chegar lá com a mesma mentalidade que tem aqui hoje, vai sofrer um choque cultural muito forte. E é por isso que a responsabilidade de quem já é um cristão é muito maior. Porque você que já recebeu Jesus como seu Salvador, que aceitou o sacrifício dele como pagamento da sua dívida espiritual, você foi libertado por ele. E quando morrer, seu corpo vai ficar aqui na terra, mas o seu espírito vai para o céu. Não interessa o que a sua igreja fale, não interessa o argumento do padre, nem a condenação do pastor. Jesus te salvou e isto é o suficiente. Se você está fazendo o seu melhor aqui na terra para Deus, vai chegar feliz lá e vai ser muito bem recebido. Mas se não fez nada de bom aqui, nem ajudou ninguém e até prejudicou muitos, quando chegar lá em cima, vai entender o que escreveu o profeta Daniel lá em Daniel 12:2. Muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Você já imaginou passar a eternidade com cara de fracassado, porque descobriu que só conseguiu entrar no céu por causa do sacrifício de Jesus, mas não fez nada por ele aqui? Ah, mas não é bem assim. Jesus disse lá em Lucas 9:26, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele, quando vier na minha glória e na glória do meu Pai e dos seus santos anjos. Jesus vai apresentar a Deus todos os que ele resgatou da morte com seu sacrifício na cruz, mas de alguns ele vai ter vergonha. E eu tenho certeza que isso vai doer muito nos envergonhados. O sujeito não vai para o inferno, mas vai sentir vergonha por toda a eternidade. Mas tudo isso pode ser evitado se você apenas aprender a arte de engolir sapos. A sua maior dificuldade vai ser enfrentar o seu orgulho, porque ele quer que seus pensamentos todos girem em torno dele. Ele quer ser o centro da sua atenção, quer que você o defenda a todo custo, o orgulho acima de tudo, mesmo que custe sua alma, ou a sua alegria, sua família, sua saúde, seu relacionamento com Deus. Não interessa, ele quer que você pense somente em si mesmo. E por isso você também precisa aprender a entregar os seus pensamentos a Jesus. Dá seus pensamentos a Jesus quando sua manhã estiver sem luz. Dá seus pensamentos ao Senhor, que encherá de paz seu coração. Seu coração. Dá seus pensamentos a voar, como voam as aves pelos céus. Dá seus pensamentos a correr, como correm as ondas pelos ventos. Pelos ventos. E uma manhã nascerá e um novo dia amanheceu, e você jamais regressará àquele velho mundo que morreu. Aquele velho mundo que morreu. La 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 la. Seus pensamentos a Jesus quando sua manhã estiver sem luz. Dá seus pensamentos ao Senhor, que encherá de paz seu coração. Seu coração. Dá seus pensamentos a voar, como voam
as aves pelos céus, dá seus pensamentos a correr, como corre as ondas pelos ventos, pelos ventos. E uma manhã nascerá e um novo dia amanheceu, e você jamais regressará àquele velho mundo que morreu, aquele velho mundo que morreu. Este é o programa Deus Sem Igreja e ele vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas aqui na sua rádio. Meu nome é Concécio e hoje estou tentando te incentivar a engolir os sapos que você encontra pela vida. É difícil, eu sei, e às vezes não estamos com a menor vontade de baixar a cabeça e aceitar desaforos, mas foi isso que o nosso Senhor Jesus nos pediu para fazer, então precisamos nos esforçar. Aprender a engolir os sapos é fundamental para a sobrevivência nesse mundo, e não só isso, mas também para o seu crescimento espiritual. Todo cristão deveria saber que Deus faz as coisas do jeito dele e não do nosso. Muitas vezes pedimos uma coisa a Deus em oração e ele responde com o que sabe ser melhor para nós. E quem pode questionar a sabedoria de Deus? Ou quem pode ensinar alguma coisa a ele? Se você realmente ama a Deus e quer caminhar cada dia mais perto dele, então precisa aceitar que ele sabe muito mais do que você. E quando ele mudar tudo na sua vida e te levar para uma direção totalmente contrária, você precisa manter a sua fé e continuar confiando que ele sabe o que está fazendo. No final da sua vida, Jesus vai pesar suas atitudes aqui na terra, não para sua salvação, mas para a sua recompensa. A maneira como você viveu, tudo que você abriu mão em benefício de outros e todas as vezes que você foi humilhado porque tentou cumprir o que ele pediu, nada disso vai ser esquecido. Ele tem um livro onde anota cada sapo que você engoliu e vai te recompensar por cada um deles. Lembre-se do que está escrito em Lucas 14:11. Qualquer que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então se esforce para engolir os sapos desta vida e mantenha os olhos no céu, pensando em onde você vai viver por toda a eternidade. Pense no céu e sorria. Como a corça suspira pelas correntes d'água, suspira minha alma por ti, oh Deus. Como a corça suspira pelas correntes d'água, suspira minha alma por ti, oh Deus. Suspira minha alma por ti, oh Deus. Entro no céu e sorrio, e me abro num sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus,
ter sede do Deus vivo. Quando irei ver a Deus, penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Meu alimento dia e noite, escarnecendo me perguntam. As lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, escarnecendo me perguntam. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. E aqui termina mais um programa Deus sem Igreja. Eu sou o Concécio e te agradeço por ter me escutado. Deus sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você pode encontrar muitos vídeos inspirados e todos os programas que já foram transmitidos aqui. Espero que você tenha gostado do tema de hoje e eu te aguardo na próxima quinta às 21 horas. E que Deus abençoe seu final de semana.